Êxodo capítulo 3, verso 1. Êxodo 3, verso 1. Diz assim, Êxodo 3, verso 1. Moisés pastoreava, todos acharam? Êxodo 3, verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero propor um pensamento com você na manhã de hoje, pensarmos junto com a luz da Bíblia sobre a nossa vida, debaixo do seguinte tema: vencendo os desafios da vida. Vencendo os desafios da vida. Quem é de nós aqui que não tem um desafio para vencer, não é? Todos nós. A Rosângela, por exemplo, tá numa luta, né, Rosângela? Mas fica firme que Deus é com você. Deus é com a sua mãe. Confie. E acredite em Deus sempre. Por exemplo, a Rosângela está passando um aperto, irmão. Quero aproveitar e pedir para você. A mãe dela, Dona Tereza, está hospitalizada. As mensagens que vêm dos médicos não são as melhores. Mas nós estamos orando. Então, se você pode, se você tem o seu caderno de oração, a sua lista de oração, escreve lá, Tereza, mãe da Rosângela, e ora. Ora pela Tereza, ora pela Rosângela, pelo Edivaldo, pelo Isaac, e todos os demais familiares, porque não é fácil. Quem passa esse tipo de situação sabe que não é fácil. Quando você tem algum familiar hospitalizado, quando você tem algum familiar passando qualquer outro tipo de dificuldade, são as dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia. Então, qualquer um de nós, às vezes a dificuldade é semelhante à que eu acabei de falar, em relação à família da Rosângela. Às vezes a dificuldade é financeira, às vezes a dificuldade é com algum tipo de vício, algum familiar envolvido em algum tipo de vício, e aí o irmão, a irmã está lá lutando, trabalhando para ver se consegue ajudar o familiar a vencer o vício. Às vezes é algum tipo de dificuldade relacionada assim, no âmbito profissional, no âmbito financeiro. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa está precisando de algum ajuste no trabalho, algum ajuste até mesmo salarial. Bom, enfim, todos nós temos dificuldades. Se eu fosse ficar perguntando aqui aos irmãos, cada um ia falar um tipo de dificuldade, um tipo de problema. Há aquele problema conjugal, onde o marido e a esposa não se entendem. Há aquela dificuldade em relacionamento pai e filho, filho e pai. São as dificuldades do dia a dia. Então a proposta é essa, é pensar um pouco, espera lá, como é que nós podemos vencer os desafios da nossa vida? Tem jeito de eu vencer os desafios da minha vida? E aí nós vamos olhar esse exemplo da Bíblia, o exemplo do Moisés. Agora, é interessante nós olharmos que o Moisés, ele levou o rebanho do sogro dele para apacentar. E eu anotei aqui apenas a título de contribuir com a informação. E se você ler
O capítulo 2 de Êxodo fala que o sogro de Moisés era Reuel. Se você ler o capítulo 3, igual nós fizemos a leitura, fala que é Jetro. Afinal de contas, quem era o sogro? Jetro ou o Reuel? Ou ainda o Ababe, que Ababe, a Bíblia diz também, era sogro de Moisés. São 3 nomes, mas é a mesma pessoa, a mesma pessoa. Eu coloquei no estudo aqui, que depois eu vou mandar para vocês, você vai ler com maiores detalhes. O Reuel, em hebraico, era o nome do sogro de Moisés, de fato. E o Reuel significa amigo de Deus. Então, o sogro de Moisés, chamado Reuel, é também conhecido como amigo de Deus. Ocorre que o Reuel, sogro de Moisés, ele era sacerdote em Midian. E como sacerdote, ele era conhecido como Jetro. Jetro, que no hebraico significa superior, sua excelência. Então, quando se fala a respeito do Jetro, está direcionando a pessoa, a figura da função exercida, a forma como o sogro de Moisés era conhecido, tá? Mas são as mesmas pessoas. Ainda em Juízes, depois se você fizer a leitura, você vai ver que é chamado também Obabe, sogro de Moisés. E Obabe significa querido, um outro título. Então a irmã que quiser aí fazer um agrado por irmão, olha por irmão, para o maridão, né, para o queridão aí, e diz assim, Obabe, que Obabe está chamando ele de querido, tá bom? Então é isso aí, é apenas uma informação para a gente acrescentar aqui na nossa conversa, porque pode acontecer de alguém fazer a leitura, e na leitura que você faz vai acabar ficando algum ponto suspenso. Mas será que a Bíblia está certa mesmo? Está certa. O que acontece é apenas isso. O capítulo 2 vai narrar para nós a história do Moisés nascendo, do Moisés sendo colocado no cesto de junco, nós já conversamos disso, da filha de Faraó levando Moisés para casa, Moisés sendo criado no Egito. Capítulo 2 conta isso daí. E Moisés acaba sendo criado no Egito, e em um momento ele vê um dos egípcios maltratando os irmãos dele, né, o povo de Israel, e ali o Moisés ele se posiciona, só que ele se posiciona de uma maneira tal que o egípcio vem a morrer, e por conta do egípcio ter morrido, o Moisés ele acaba ficando numa situação de desespero, porque num outro dia, quando havia um desentendimento entre os próprios hebreus, o Moisés é questionado, viu? Agora você vai querer o quê? Se tornar juiz de nós? Vai matar algum de nós igual você matou o egípcio? E o Moisés, com isso, ele acaba ficando desconcertado, preocupado, com medo. E o texto bíblico ensina que o próprio Faraó acabava querendo pegar o Moisés, e o Moisés vai embora, o Moisés foge, o Moisés sai daquele lugar. Saindo daquele lugar, ele acaba encontrando com um grupo de mulheres que estava por dar água ao rebanho, porém essas mulheres estavam tendo dificuldade ali naquele lugar para dar água ao rebanho. E o Moisés ele acaba ajudando essas mulheres, elas acabam voltando para a casa delas, falando com o pai acerca do ocorrido. O pai acaba querendo conhecer quem é o Moisés, e o Moisés acaba indo até a casa, e naquele lugar ele acaba constituindo família, e assim a história do Moisés vai desenrolando. Agora, fugindo do Egito, agora com um problema grave nas costas, que era o problema do assassinato, a perseguição, mas além do assassinato, da perseguição que era de fora, agora o Moisés tem também dentro dele um problema. Porque o Moisés, às vezes nós ficamos compadecidos com a dificuldade que alguém está enfrentando do lado de fora. Vou dar exemplo, você vai entender com mais facilidade o que eu estou propondo para conversarmos.
Às vezes nós vemos uma pessoa precisando de uma cesta básica. Pronto, alguma cesta básica. E a pessoa, puxa vida, a pessoa está precisando de cesta básica. Ela está passando um aperto tal, e está precisando. Precisar de uma cesta básica realmente não é fácil, porque todo mundo precisa comer. Mas somente quem está precisando da cesta básica sabe a dificuldade que a pessoa está vivendo. Então, eu posso olhar do lado de fora e acabar ajudando alguém com uma cesta básica. Eu posso olhar do lado de fora e ajudar alguém pagando a conta para alguém, Arnaldo. Mas só quem está passando aquela dificuldade é que sabe, Rosa, o quanto que aquela dificuldade ela traz um incômodo. Alguém pode ver uma esposa com um marido que não estão se entendendo muito bem e olhar do lado de fora e falar, puxa vida, eu vou orar por esse casal para que eles melhorem. Mas somente o casal que está enfrentando aquela dificuldade sabe a dificuldade de enfrentar aquela dificuldade, aquele problema, aquela luta, aquela situação. Então, o Moisés, ele estava fugindo. Por quê? Porque tinha a dificuldade do lado de fora, a perseguição do faraó, a não aceitação dos próprios hebreus em relação à figura dele, o medo é instalado dentro dele. E é a partir daí que o Moisés ele está vivendo com medo instalado dentro dele, com uma pressão dentro dele, que só ele sabe o que ele estava passando. Só que o que acontece? O Moisés, ele está enfrentando aquela dificuldade toda externa, mas a dificuldade interna era muito maior. Só que o Moisés, ele não parou. Ele seguiu a vida dele. Ele seguiu, e agora o texto onde nós fizemos a leitura diz, ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Moisés não parou, ele foi, ele seguiu. E isso aí, irmã, é a partir daí que nós vamos pensar juntos um pouquinho, com devido cuidado. Porque às vezes a pessoa passa por problemas, às vezes as pessoas enfrentam dificuldades. Às vezes as pessoas elas estão enfrentando situações ali que não são fáceis. E existe um bordão no Brasil que diz que o brasileiro ele não desiste nunca. Então a pessoa agarra esse bordão e ela fala assim, eu sou brasileiro e eu não desisto nunca. Ainda tem aqueles outros, né, que são voltados para as regiões do país, onde eu vim do norte e lá no norte nós trata tudo na base da peixeira. Já o outro, não, porque eu vim do sul, sou macho, tchê, e assim por diante. Então cada localidade, né, dentro do nosso país, espalhado, país afora, vai ter uma característica. Quem que é paulistano? Não, o paulistano ele não dorme, o paulistano ele já está pronto para... E isso aí, por um lado é bom, nós sabermos as nossas origens, as nossas raízes e a história da nossa raiz, mas por outro lado pode ser um perigo, pode ser um problema. Porque a pessoa ela pode pensar assim, eu estou passando por uma luta, mas eu vou conseguir, eu vou vencer. E ela determina em si que ela vai vencer. E aí ela traz aquele determinismo para cima dela. Não, está determinada, eu vou vencer a crise conjugal, vou vencer a crise financeira, vou vencer esse problema dentro da minha família, eu vou vencer. E aí a pessoa, ela determina, e hoje em dia é ensinado muito disso, irmão, mas muito mesmo na internet, tem muita gente ensinando isso daí. Você vai determinar a sua vitória, e pelo seu determinismo você vai conseguir vencer. Seja uma pessoa determinada e vença, irmã, ser determinado é algo importante para qualquer pessoa. Mas nós não podemos acreditar que apenas a nossa determinação vai nos dar a vitória. Diga amém por isso. Diga assim, a minha determinação, ela é importante, mas ela não é o fator principal da minha vitória. Amém, irmão? Eu preciso entender isso aí, porque senão eu dobro a camisa, estufo o peito e vou. E no meio do caminho eu vou ter dor de cabeça.
eu vou ter dor de cabeça, porque eu estou acreditando em mim. E eu não estou colocando a minha confiança em Deus. O Moisés, ele foi. Ele pegou as ovelhas, ele seguiu a vida, fugiu, a pressão estava lá dentro, ninguém vê, porque as pressões que nós passamos lá dentro, ninguém vê. Do lado de fora alguém pode saber, perceber alguma coisa, mas lá dentro ninguém vê, senão o Espírito de Deus. O Moisés, ele estava enfrentando aquela situação e ele estava lá. Não, eu vou passar essa situação, essa fase, esse momento, eu vou vencer, eu vou cuidar das ovelhas, vou seguir a vida, é vida que segue e tal. E ele está ali. O Moisés está ali pastoreando, mas Deus está lá do céu pastoreando ele. Diga amém por isso. Ele estava ali, determinado a resolver os problemas dele. Deus estava lá no céu, determinado a resolver os problemas dele e dos demais que estavam à volta dele. Então você veio para cá nessa manhã, irmão, e eu acredito que você veio para cá assim, ó, eu vou para a igreja, eu acredito que eu vou me levantar, eu vou resolver o meu problema, eu vou para a igreja hoje. Mas não é só vir para a igreja. Não se iluda. Porque está cheio de gente dentro da igreja andando uma vida derrotada. Porque a pessoa está dentro da igreja acreditando que o determinismo dela vai fazer a diferença na vida dela, deixando de lado a ação de Deus na vida dela. Então agora o Moisés, ele foi para o campo, foi pastorear. E aí entra o texto que nós fizemos a leitura. Então, sem determinismo, nós vamos vencer. Vencer como? Com a ajuda de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, olha, os desafios serão vencidos quando nós decidimos nos aproximar de Deus. Capítulo 3, verso 3, o Gabriel, por favor, nos ajude. Pode deixar esse texto projetado. Capítulo 3, verso 3, vai mostrar para nós o quê? Olha lá, que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Moisés está pastoreando as ovelhas do Jetro, sogro dele, e enquanto ele está pastoreando, ele vê uma sarça arder, uma espécie de vegetação pegar fogo. Mas começa a pegar fogo e não se consome, e isso chama a atenção dele. Vê como que Deus trabalha. Quando Deus está trabalhando, Pedro, de um jeito que nós nem imaginamos. O Moisés estava na lida, no dia a dia dele. O dia dele era, Rose, pastorear as ovelhas, cuidar, Pedro, das ovelhas, do Jetro, sogro dele. Ele foi para a lida, para o dia a dia. Ele estava ali cuidando das ovelhas, dentro dele alguma coisa pulsava, alguma coisa pressionava, alguma coisa dizia, olha, não desista, não para, continua, você vai vencer, segue pastoreando, segue fazendo isso, segue fazendo aquilo, segue, seja determinado, você vai vencer. Só que parece que o Moisés fazia, e alguma coisa dentro dele continuava dizendo, o negócio não está bonito, o negócio não está bom, o negócio não está certo, o problema continua aí. E Deus, ele está enxergando tudo, irmão. Deus, ele está vendo tudo. Você vai para o trabalho, você levanta cedo, vai trabalhar, chega no final do dia, você vai, você faz, lava, passa, cozinha, você cuida dos filhos, cuida da filha, você cuida do marido, cuida da esposa, você se movimenta. A vida está seguindo o fluxo normal, Marlene, mas lá dentro somente quem está vivendo sabe o que está vivendo, irmã Roseli. Só quem está vivendo sabe o que está vivendo. O Moisés estava vivendo a vida dele dentro da normalidade dele, dentro do possível dele. Ele não parou, Claudinei, ele continuou pastoreando, fazendo, trabalhando, se mexendo. Lá dentro, o Espírito Santo de Deus sondava, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo. Deus está sondando seu coração, irmão. Você acredite nisso, Deus está sondando você.
vencendo os desafios da vida. Primeiro ponto, Moisés, ele é surpreendido por Deus. Diga amém, Jesus. Deus sempre nos surpreende. Como que ele nos surpreende, pastor? Cada um ele surpreende de um jeito. Para cada um ele tem uma sarça. O fato é, a sarça estava pegando fogo. Aonde, pastor? Lá no ambiente de trabalho do Moisés. E a sarça não se consumia. Por quê? Porque Deus estava chamando a atenção de Moisés. Primeiro ponto, se aproxime de Deus. Primeiro ponto. Se Deus está provocando em você nesses dias situações que estão te despertando, olha pastor, o senhor sabe que eu nunca orei de manhã, né? Eu nunca levantei de manhã. E o senhor fica inventando moda aí eu me sinto desafiado a fazer também. Eu estou levantando também 6 horas da manhã para orar. E sabe que, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus está mandando dizer para você, se aproxime da sarça. A sarça está pegando fogo, porque Deus está chamando a sua atenção nesses dias, porque tem alguma coisa que Ele está por fazer na sua vida, Ele está por fazer na sua casa, Ele está por fazer na sua família. E quando Deus está por fazer alguma coisa, é assim que Ele trabalha. A sarça começou a pegar fogo, Pastor, olha, eu nunca vim na igreja e agora comecei a participar, a me envolver. Deus está colocando na sua volta situações para que você entenda a importância, a necessidade de se aproximar. Olha a palavra do Moisés, eu vou ver isso diga assim, vou ver isso de perto. Mas veja, irmão, se aproxime que você vai ser surpreendido por Deus. Te garanto. Jeremias 29:13, Gabriel, nos ajude. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele, olha, pecadores, limpem as suas mãos, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, ó Deus, não desprezará. Vamos ler mais um texto, Mateus 11:28. Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei. Venham a mim. Primeiro ponto para a gente pensar. Pastor, estou numa luta no meu casamento. Pois se aproxime de Deus. Pastor, a minha vida profissional está osso. Se aproxime de Deus. Pastor, eu estou com uma enfermidade que, olha, o médico até agora não achou a saída, a solução, a resolução. Se aproxime de Deus. Pastor, eu estou enfrentando umas dificuldades que eu não sei. Se aproxime de Deus. O Moisés teve a sarça pegando fogo. Não foi Moisés que tacou fogo na sarça. Foi Deus que acendeu a sarça perto dele para que ele pudesse se aproximar de Deus. E diga graças a Deus por isso. Deus está acendendo sarças nesses dias, irmão. Ele está acendendo sarças. Aí é com você, é comigo, é conosco. Ponto número 2. Está no verso de número 4. Os desafios serão vencidos quando nós recebermos as instruções de Deus. Vou ler aqui com você. Êxodo 3:4.
O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Deus viu que o Moisés começou a responder àquela chama da sarça, aquele evento sobrenatural. Deus viu que o Moisés começou, opa, pera lá, alguma coisa não está normal, alguma coisa. E aí o Moisés responde: eis-me aqui. Os desafios serão vencidos quando recebermos as instruções de Deus. E aí é o segundo ponto que eu quero frisar com você, olhando o exemplo. A história do Moisés começa a ser mudada. Só que não é apenas a história do Moisés que começa a ser mudada. É a história do Moisés e a história das pessoas que estão à volta dele. Quando, pastor? Quando ele se aproxima, quando ele ouve Deus falar com ele do meio da sarça. Moisés, ele pegando fogo e não está consumindo. E agora vem essa voz: Moisés, eis-me aqui. Aí o texto vai nos convidar a entender, a pensar exatamente a respeito do comportamento do Moisés. Nós fizemos a leitura, vai para o versículo 5, Gabriel, por favor. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Irmã, vamos parar e vamos pensar. Não se aproxime, tire a sandália, o lugar que você está é terra santa. Onde estava a sarça era santo e onde ele estava não era santo? Será que é isso que Deus estava dizendo? Será que é desse jeito, de fato, que as coisas acontecem na nossa vida? O que Deus estava falando para Moisés era exatamente assim: ô Moisés, o que está acontecendo nesses dias na sua vida é algo sobrenatural. E o sobrenatural somente vive quem sai do plano físico e entra no plano espiritual. Por isso Deus fala para ele: Moisés, tire a sandália, o lugar é santo. Com outras palavras, Deus está dizendo: esse sapato que você pisa, essa sandália, esse calçado, esse tênis, essa botina que você pisa, essa terra aqui, não é o calçado, a botina, o sapato que você vai pisar, o que é do mundo espiritual. E é aí que tem muita gente tropeçando. Então Deus nos chamou a atenção na manhã de hoje para dizer assim: olha, ei, vem cá, você vai vencer. Primeiro lugar, se aproximando de Deus. Segundo lugar, recebendo instruções de Deus. Quem recebe instrução de Deus começa a entender: opa, pera lá, Deus está falando, Deus está conversando, Deus está ensinando, Deus está mostrando, Deus está falando, e eu estou respondendo à palavra de Deus, à voz de Deus, ao chamado de Deus, ou eu estou fazendo cara de paisagem e fingindo que não é comigo, e fingindo que não é com a minha casa, e fingindo que não é com a minha família. Se quer vencer, irmão, se quer vencer, irmã, nós vamos juntos, sair do plano físico, nós vamos tirar a sandália do nosso pé, e nós vamos colocar o pé num lugar que é santo. Aonde que é santo? No plano espiritual. Vamos ler a Bíblia, e aqui eu estou encaminhando o final da conversa dessa manhã. 1 Coríntios 2, 11 até o 15, 1 Coríntios 2, 11 até o 15, diz assim: pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, ou que Deus tem nos dado gratuitamente. Deus está fazendo tanta coisa, irmão.
Deus está fazendo tanta coisa na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está fazendo tanta coisa. Só que tem gente que parece que não está entendendo, porque está andando com sandália, porque está com o pé na terra e não entendeu a importância de sair da terra e ir para o plano espiritual. Deus está falando nesses dias, Deus está dando respostas, Deus está dando livramento, Deus está promovendo, Deus está libertando, curando, salvando, mas tem pessoa que não consegue entender, tem pessoa que não consegue discernir. Por quê? Porque não discerne, pastor? Porque está usando o espírito da carne. O espírito da carne só entende o que é da carne. O que entende daquilo que é de Deus é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus está em nós. Mas nós precisamos colocar essa prática aí para valer, tá? Então segue a leitura, olha, verso 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Está aí uma outra coisa que eu acho importante fazer uma parada: interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Às vezes você traz uma revelação espiritual para a pessoa ouvir, pensar, receber, guardar no coração e praticar. A pessoa fala: ah, não, mas não é bem assim não. Por que não é bem assim? Porque está andando na carne, não está andando no Espírito. Porque verdade espiritual somente é entendida, discernida com a ajuda do Espírito. Uma pessoa que não se enche do Espírito, eu comecei a minha conversa com você hoje convidando, você que gosta, vem orar, vem orar, vem orar, sai do plano físico, vai para o plano espiritual. Comecei conversando isso com você. Tem pessoa que está assim, está tendo a revelação da palavra, dia após dia, dia após dia. Eu acho interessante, quem participa da oração das 6h30 vai saber do que eu estou falando. Tem um monte de nome lá que vocês não conhecem, não sabem nem quem são. Nós temos um grupo de gente que é do catolicismo, metade dos que estão ali são do catolicismo. E eu acho tão bonito de ver, e são bonitos, são bem-vindos, todos, independente da fé que professa. A oração está na rede para que quem quiser participar, participe. Mas eu acho tão lindo de ver, Rose, que tem a maioria dos testemunhos, a maioria das respostas são escritas por pessoas que são do catolicismo. Pessoas que estão ali com fome, precisando de uma resposta, precisando. Eu acho interessante falar: olha, esse povo está entendendo que Deus está respondendo, que se orar, que se buscar, que se aproximar-se de Deus, vai ter resposta, e assim vai fazendo. Então, nós, irmãos, nós devemos de entender e tirar a sandália e nos aproximar ainda mais. Olha, verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois a eles é loucura, não é capaz de entendê-las, porque as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem é espiritual discerne. Ah, então o pastor está falando que eu tenho que ser espiritual. Não, eu não, Deus. Mas ser espiritual é como então, pastor? Tem que ficar assim, fazer cara de servo primeiro. O espiritual tem cara de servo. O espiritual tem que dar o toque do anjo, né? É aí que é espiritual. Irmão, não é disso que está falando. Ah, o espiritual tem que orar e pular e sapatear e virar piruleta. É disso? Não, não é disso. O espiritual é aquela pessoa que ela entende a importância e a necessidade dela de se relacionar com Deus. E ela entende a limitação dela. E ela se coloca diante de Deus. Ela busca a Deus, o que nós conversamos no primeiro ponto. Ela busca a Deus, ela se aproxima de Deus. Olha, espera lá, eu vou buscar a Deus, eu vou me aproximar de Deus, eu vou chegar mais perto de Deus um pouco e vou ver o que Deus tem para me dizer. E Deus vai dizer, porque todas as pessoas que se aproximam de Deus têm dele a resposta.
Você está vindo para cá, eu tenho certeza que Deus está te dando respostas. Mas eu tenho muito mais certeza ainda que além das respostas, você vai passar uma semana de vitória, porque Deus está direcionando a vitória sobre a sua vida. O Moisés, ele estava ali pastoreando, com o problema para ser resolvido, porque não está falando do problema, não quer dizer que não tem o problema, ele tinha um problema, ele tinha algo que estava dentro dele, as pessoas talvez à volta dele nem soubessem, mas Deus sabia. E não importa se as pessoas que estão à nossa volta não sabem do nosso problema. O importante é nós entendermos que temos questões para serem resolvidas e Deus está disposto a nos ajudar a resolver todos os problemas. E diga amém, e diga graças a Deus. Deus coloca uma sarça no caminho do Moisés, o Moisés fica impressionado com a sarça não pegava fogo, lógico que não vai pegar fogo, porque é Deus que está agindo através daquela sarça. Ele se aproxima da sarça, e aí Deus fala: Moisés, começa hoje uma nova história. Tira a sandália, sai do plano físico e vem para o plano espiritual, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida e através da sua vida. Não vou falar do Moisés daqui para frente. A maioria, se não todos, sabe. Deus fez através do Moisés ou não fez? Deus usou Moisés ou não usou? Deus deu uma reviravolta na vida dele ou não deu? Deu. Último versículo bíblico, depois nós vamos orar. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Irmãos, para vencermos os desafios da vida, precisamos sair do campo físico e entrarmos no campo espiritual. Acontece, vai acontecer. Quando, pastor? Hoje, agora, já? Pode ser. Na vida de uma pessoa pode ser. Talvez na vida de duas. Na vida da maioria, não. Por que não? Porque não é a regra. A regra de Deus não é que Ele muda tudo na vida de todos da noite para o dia. A regra de Deus é, você vai pegar a Bíblia, vai estudar a Bíblia, você vai ver processos. Vidas sendo transformadas através de um processo. Essa é a regra. A regra. A exceção, Deus pode pegar uma pessoa aqui e mudar, pronto, acabou, mudou. Nossa, mudou minha vida, mas não é a regra. Então nem fique, essa não é a regra. Então nem fique se preocupando com isso. Você se preocupa em quê? Em se aproximar em primeiro lugar, em ouvir a palavra e colocar a palavra em prática em segundo lugar. E se prepara, porque todos os desafios, um a um, serão colocados por terra. Se coloque em pé, por favor, que eu quero orar com você nessa manhã. Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou acendendo a sarça à sua volta. Se você ainda não tinha percebido, agora está revelado para você. Pastor, por que aconteceu tudo isso na minha vida? Porque a sarça, irmão, a sarça tinha que pegar fogo. Se a sarça não pega fogo, como que você vai chegar perto de Deus? Por isso. Agora, já que a sarça pegou fogo, então você sabe o que você faz? Você se aproxima de Deus. Vai se aproximando. Pronto. É só isso. Pastor, eu não entendo. Não precisa ficar entendendo. É só acreditar. Deus está no controle da situação. Ele está no controle. Tira a sandália, irmão. Tira a sandália e vai. Tira a sandália e vai. Ora a Deus nessa manhã. Coloca diante de Deus aí os desafios, faz uma lista de desafios, faz uma lista de problema, de dificuldade, faça a sua lista e coloque diante de Deus. Deus, se o Senhor está com o meu pastor lá naquele altar, então essa lista aqui vai ser zerada, e eu estou pronto para ouvir você dizer: pastor, e não é que Deus me ajudou a zerar aquela lista mesmo? Deus vai te responder. Converse com Deus. Converse com Deus, se apresente diante de Deus e diga para Ele: Deus, eu quero. Se a sarça foi provocada pelo Senhor, então eu quero. Eu vou me aproximar da sarça. Senhor, em nome de Jesus,
Eu oro por esse povo, Pai. Eu oro por todos esses irmãos. E eu oro por aqueles que estão acompanhando através da transmissão. Eu oro e eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai agindo, vai manifestando, vai abençoando cada vida, cada irmão, cada irmã, aqui no templo e através da transmissão. São tantos os desafios, Deus, são tantas as dificuldades, são tantos os problemas, mas eu tenho a certeza que sobre todos eles o Senhor vai nos dar a vitória. E eu oro por esse irmão, eu oro por essa irmã, em nome de Jesus, que a bênção esteja sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família deles, e você recebe a palavra e a oração dizendo amém, Jesus. Diga assim, ó, se aproximar de Deus, receber a instrução e colocar em prática, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor.